Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alan Victor e esse é um canal de história. História política, história geográfica. Vamos falar sobre o passado, sobre um assunto em que não é muito bem trabalhado nas escolas brasileiras e que talvez você não tenha muita noção do que aconteceu, mas sempre se perguntou um pouquinho sobre esse acontecimento. Estamos falando de algo que aconteceu lá por volta dos anos de 1860 nos Estados Unidos. Se você está curioso para saber mais sobre esse assunto, então inscreva-se já no canal. Também não esqueça de deixar aquele like maroto nesse vídeo, beleza? Bom, então agora que você já fez isso, segue comigo. Então, galerinha, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Guerra Civil Americana, que foi chamada também de a Guerra de Secessão. Esta foi uma guerra civil que aconteceu entre as duas metades do país, o norte contra o sul, por conta de ideais. Mas vamos entender melhor como foi que chegou até esse ponto. Os Estados Unidos já eram uma nação bastante imponente desde aquela época, tinha bastante potencial para continuar se desenvolvendo ainda mais, já tinha um poderio ali bem maneiro. E aí, o que acontecia? O que limitava o crescimento, o auge, das capacidades desse país eram as diferenças que haviam entre questões internas, por mentalidades do norte e mentalidades do sul. Por que isso acontecia? Porque os Estados Unidos ele recebeu dois tipos de colonização. A colonização no norte foi com o objetivo de fixação mesmo. Os colonos ficaram lá, fundaram cidades e tal, moravam ali. Foi uma colonização de ocupação. Enquanto que no sul foi um tipo de colonização semelhante ao que houve aqui no Brasil, onde eles utilizavam o plantation, que era uma monocultura, um único tipo de produto, geralmente o algodão. E aí as pessoas elas trabalhavam em construções, em que eram muito favorecidos pela mão de obra escrava, o que fortalecia o poderio desse tipo de atividade lá no sul. E o sul ele era extremamente dependente do norte, tanto em exportar mercadorias, produtos, tecnologias e tudo mais, porque ele não produzia praticamente nada. Enquanto que o norte ele tinha os avanços, tinha tecnologia, participava da Revolução Industrial, da primeira e tudo mais. Estava se desenvolvendo bastante. O que piorou foi que nas eleições, em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos e ele era a favor dos ideais da abolição da escravidão no sul do país. E isso gerou bastante problema, tanto que no seu discurso de posse ele havia dito que seu objetivo não era promover uma guerra civil nos Estados Unidos e que isso não aconteceria. Coisa que aconteceu um ano depois. Então, em 1861, começou o confronto, porque os sulistas, também chamados de confederados, eles passaram a fazer vários tipos de ataques, protestando contra os ideais da abolição da escravatura, e eles tomaram um forte, que era muito importante lá no norte dos Estados Unidos. Assim, vários estados eles declararam, digamos assim, independência, se afastaram e formaram aquela confederação, que depois ficou conhecida como Estados do Sul. Aí, o Abraham Lincoln ele reuniu soldados dos estados para combater essas tropas e retomar os fortes de volta. E isso gerou uma certa revolta em mais alguns estados que não queriam fornecer soldados para isso. E aí mais esses estados eles também migraram para o lado do sul, o lado negro da força. As diferenças entre os dois lados eram bastante gritantes, porque o norte ele utilizava das tecnologias, tanto das estradas de ferro, ferrovias para deslocar suas tropas, usou o submarino, foi o primeiro submarino usado em guerra. Eles dispunham de armas mais avançadas, mais tecnológicas, canhões de longa distância, enquanto que o sul, ele por ser mais agrário que o norte, usava de cavalarias e da coragem dos homens para lutarem no combate. Corpo a corpo não, aquelas espingardas ali. Houve um general bastante notável nas forças dos confederados, que foi o general Lee, que mesmo quando ele estava em desvantagem, ele conseguiu várias vitórias para o lado do sul. Esse confronto foi bastante sangrento, culminou na morte de mais de 600 mil soldados, na destruição de muitas cidades, quase arruinou o país inteiro. Ela só foi terminar em 1865. E o que é que acontecia? Os estados do norte eles iam minando as forças do sul, eles fechavam os portos, então não chegava nada ao sul, que era dependente, e assim isso ia enfraquecendo ao longo do tempo. O norte foi
tendo várias vitórias, até que em 1865 os sulistas não foram capazes de defender a sua capital que eles haviam escolhido, e quando o general Lee caiu, o sul caiu junto com ele. Dessa forma, Abraham Lincoln promoveu a abolição da escravatura no sul do país. Só que ele não pôde nem gozar de todas as liberdades que ele estava proposto a fazer, porque pouco tempo depois, num teatro, um ator que tinha os ideais sulistas do lado negro da força o assassinou com um tiro por trás na sua cabeça. Então esse foi o confronto, galerinha, de uma forma bem resumida, bem simplificada para vocês entenderem. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de compartilhar em suas redes para ajudar a divulgar esse canal. A gente vai ficando por aqui, beijinho, um abraço e tchau!